E aí, telespectadores, estamos de volta com o último bloco do SBT Notícias, aqui pela TV Nova Chavantina. E o tema hoje da nossa entrevista ao vivo é com a doutora Marilane Ribeiro Braga, falando sobre depressão. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Só para explicar para a gente o que é a depressão? A depressão são sofrimentos psíquicos que geralmente modificam o comportamento da pessoa. E, agora, não são todos os sofrimentos que significa que a pessoa esteja com depressão. Quais os sintomas de depressão? Muitos são os sintomas da depressão. Por exemplo, quando a pessoa começa a chorar sem ter motivo, a não querer sair, não sentir vontade de conversar com os outros, vontade de ficar mais no escuro, deitada, às vezes passa a comer muito ou não quer comer nada e começa a ter umas reações assim que ela mesma, a própria pessoa não entende. A família ou quem convive com a pessoa é que percebe que o comportamento dela está diferente. Então, a depressão leva o indivíduo a modificar o comportamento. Muitas são as pessoas que, infelizmente, simplesmente se negam a viver em razão da depressão. Sim, a depressão pode induzir o indivíduo ao suicídio. É possível, sim. E existem vários tipos, aliás, 3 tipos de depressão. A depressão leve, a depressão média e a depressão profunda. Agora, eu acho que eu vou deixar você perguntar, porque eu começo a falar sobre depressão e eu vou toda a vida. Eu vou te deixar perguntar. Tá certo. E, doutora, como saber se a pessoa está com depressão? É pelo comportamento. Você começa a não produzir no trabalho, ou se é estudante, começa a ter problema de memória, as notas vão caindo, não presta atenção na aula, fica totalmente desligado. E se é no trabalho, a produtividade também abaixa, perde o interesse, e às vezes um colega fala alguma coisa, a pessoa nem percebe, não é que parece que nem está ouvindo, fica tão indiferente. Então, é o comportamento que leva a gente a perceber se a pessoa está com depressão ou não. Mas, como eu disse, é difícil a própria pessoa compreender que ela está com depressão. A respeito desses 3 tipos de depressão que a senhora acabou de frisar aqui no SBT Notícias, são etapas que a pessoa vai atravessando? Não. Que vão se agravando? Não, não. É assim. Primeiro tem a depressão leve. É aquela depressão que dura às vezes poucos dias e o indivíduo consegue às vezes sair dessa depressão até sozinho, sem nenhuma assistência psicológica nem médica. Aí vem depois a média. Então a pessoa pode ter só essa depressão leve e acabou. Ou pode essa depressão leve passar para a média, então é uma depressão um pouquinho pior, já começa a sentir algumas reações diferentes, e depois pode vir a profunda, aquela depressão que a pessoa fica indiferente a tudo, só quer ficar afastado de todos, mas o indivíduo pode ter apenas uma depressão leve e aquilo passar. Agora, a origem da depressão. A depressão pode ser herdada ou ela pode ser adquirida. O que é a depressão herdada? É quando pessoas da família já têm, e então a pessoa herda aquela depressão. Essa depressão, a pessoa melhora, mas não tem cura. Ela vai sempre voltar. Então, faz tratamento, às vezes fica 1 ano, 2 sem a depressão, mas depois tem o que nós chamamos de recaída. Então, quando é herdada, não tem cura definitiva. A pessoa fica bem, mas tem recaída. Agora, a depressão adquirida, como que é? O que é isso? São os problemas que a pessoa vai tendo e não consegue lidar com eles, e isso faz com que a pessoa tenha depressão. E em que idade a pessoa é mais atingida pela depressão? Olha, não existe uma idade específica para o indivíduo ter depressão. Inclusive, é importante os pais que estão nos assistindo tomar conhecimento disso, que criança também tem depressão. Então, a criança pode estar indo mal na escola, está sem interesse, está estranha, e a mãe nem imaginar o que seja, mas a criança também tem. Então, não existe uma idade específica para o indivíduo ter uma depressão.
E a depressão pós-parto, em que ela se diferencia das outras depressões? Olha, é algo assim muito sério, porque essa depressão pós-parto, ela pode induzir a mãe até a matar o próprio filho. É algo muito sério. E é interessante que a gente está sempre vendo aí, né, nos meios de comunicação, há pouco tempo mesmo aí, a mãe que matou não sei quantos filhos, né? E essa depressão pós-parto, ela pode vir muito depois do parto, porque não é só assim, é só 40 dias depois. Não, por incrível que pareça, pode muito tempo depois, quase um ano já, aquela mãe ter depressão pós-parto. Então é algo assim seríssimo. Doutora, a senhora nos explicou o que é depressão, as fases da depressão, os tipos de depressão. Disse também que não há uma idade para que a pessoa tenha depressão. Agora, qual que é o momento exato para o profissional atuar para tentar amenizar o sofrimento dessas pessoas? É quando a família percebe que o comportamento modificou muito e que a pessoa está sendo prejudicada, ou no estudo, ou no trabalho, ou na convivência com os familiares. Então, é esse o momento que essa pessoa deve ser encaminhada para um psicólogo, psiquiatra, e se não tem psicólogo, não tem psiquiatra, encaminhar para o médico da família, para esse médico, pelo menos, dar uma medicação. Porque nós, psicólogos, não somos contra medicamento de forma nenhuma para a depressão. A depressão profunda, por exemplo, é necessário que a pessoa seja medicada. Ao mesmo tempo que ela está sendo medicada, ela está fazendo psicoterapia para poder sair de uma forma mais rápida. E também é importante lembrar que o medicamento, a pessoa começa a tomar medicamento para depressão só depois de 3 semanas, mais ou menos, que começa a fazer efeito. Se não toma o remédio hoje, o médico receitou, eu tomei, não adiantou nada. Mas tem um tempo. E o tratamento, ele pode ser ajudado pela colaboração do paciente? Sim, mas a princípio, nós profissionais temos que arrancar mesmo a pessoa daquela depressão, porque ela não tem interesse. Às vezes ela chega assim no consultório e não quer nem falar. Então a gente tem que induzir a pessoa a falar, né? Tentar arrancá-la daquele momento horrível de depressão. Homem ou mulher? Quem Tanto faz. Tanto a mulher a depressão atinge um número maior de mulheres do que homem, mas o homem também tem depressão e alguns assim depressão profunda mesmo. Mas a mulher é mais atingida, por quê? Vamos dizer assim, as características da mulher, é o jeito de ser da mulher que faz com que ela seja mais atingida pela depressão do que o homem. O próprio paciente, ele tem condições psicológicas de tomar a decisão de procurar um profissional da área, ou tem que ser a família que tem que intervir? Olha, se ele tiver uma depressão profunda, geralmente ele não procura, alguém tem que encaminhá-lo. Agora, com uma depressão leve, muitos procuram tratamento. Eu sou uma pessoa estranha, eu já não sou a mesma, não estou produzindo mais, eu estou perdendo interesse. E outra coisa importante também, quadro depressivo, o indivíduo perde totalmente o interesse por sexo também, totalmente. Ok, depressão, esse foi o tema da entrevista ao vivo hoje com a doutora Marilandes Ribeiro Braga. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, a senhora engrandeceu muito o nosso telejornal com a sua presença. Aqui estamos, sempre à disposição, quando aqui estivermos. Uma boa tarde. Ok, o SBT Notícias está terminando. A você uma boa tarde. Muito obrigado pela audiência.